E aí pessoal, a gente vai começar o nosso estudo de Física 3 hoje, primeira aula do curso. No estudo de um curso de Física 3, a gente vê basicamente a eletrostática e a magnetostática. Essas duas coisas compõem o eletromagnetismo. Comecemos então pela eletrostática. A eletrostática, ela é o estudo de cargas elétricas. Cargas elétricas, uma carga elétrica é uma propriedade intrínseca à partícula, que a gente vai dizer assim. Assim como a massa, por exemplo, uma borracha, ela possui uma massa, certo? Se você pega um elétron, ele vai possuir carga e um spin, que é uma propriedade além de massa. Então ele é uma propriedade intrínseca à própria matéria, à própria partícula. Carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga que pode ser encontrada na natureza, que é da ordem de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. No início, quando começou-se a estudar as cargas elétricas, pensava-se que ela era como se fosse um fluido. E para muitos problemas, tratar uma carga elétrica como fluido, ela já serve. Porém, quando a gente olha até mesmo para um fluido, ele é feito de pequenas partículas. Assim como a carga ela pode ser quantizada, ou seja, você consegue quebrar. A carga ela é composta de várias quantidades, pacotes, vamos dizer assim, né? E eu posso escrever ela sempre como um múltiplo. Esse n vai dizer pra gente que ele é um múltiplo inteiro da carga elementar, que é o E, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Um importante experimento que a gente tem para entender um pouco mais das cargas é o experimento de Planck, Benjamin Planck. Ele fez o seguinte experimento. Ele pegou um bastão, pendurou ele por um fio de seda. Aí ele pegou um bastão e atritou ele, de forma que você consegue carregar um bastão positivamente e outro negativamente. E ele percebeu o seguinte: quando ele pegava um bastão de vidro com um de ebonite, por exemplo, esse aqui é o bastão de vidro, esse é de ebonite. E quando você atritava os dois e encostava os dois, aproximava os dois um do outro, esses dois bastões, se fossem os dois iguais, eles poderiam se atrair ou se repelir, se fossem com cargas diferentes. Então aí ele descobre o seguinte pra gente, que quando você tem cargas elétricas iguais, você vai ter uma força de repulsão. Quando você tem cargas elétricas diferentes, você vai ter uma força de atração. Então, a carga elétrica, além dela ter sinal, ela pode atrair ou repelir outra carga, dependendo do sinal da outra carga. E aí daí que surge a ideia de que os opostos se atraem. Então, só lembrar disso, que quando você tem cargas elétricas de sinais opostos, a força é de atração. Quando você tem cargas elétricas com sinais diferentes, a força de repulsão. Bom, outra coisa no estudo da matéria é os condutores e isolantes. Condutores: as cargas podem se mover livremente. O isolante: as cargas são presas, digamos assim. Elas são presas à matéria. Um bom condutor é quando a carga se move muito livremente, assim, quase que não consegue se prender carga nele. Aí você vai ter um excelente condutor.
enquanto isolante é quando as cargas nunca se conseguem se mover. É óbvio que a gente nunca vai ter um condutor perfeito nem um isolante perfeito. Eles sempre vão estar, os materiais que a gente sempre encontra na natureza, eles sempre estão entre esse conceito de condutor e isolante. Agora a gente vai dar o início à parte que é a parte fundamental da eletrostática, que é a chamada Lei de Coulomb. Coulomb, novamente ele retoma um experimento muito parecido com o de Franklin, só que ele usa um sistema bem parecido com esse, que a gente chama de balança de torção. Com essa balança de torção, Coulomb ele percebeu o seguinte, que a força de atração ou repulsão, o módulo dela, era inversamente proporcional ao quadrado da distância das cargas. Ou seja, quando as cargas ficavam mais longe uma da outra, a força era menor. Quando você ia aproximando as cargas, a força ia aumentando com esse R ao quadrado. Com 1 sobre R ao quadrado. E ele também percebeu o seguinte, que a força ela era proporcional ao produto entre as cargas também. Então ia depender da quantidade de carga que você tinha na carga 1 e na carga 2. Lembre sempre que a carga é quantizada, então ela depende de um número múltiplo de I. É inteiro múltiplo de I. É sempre quantizado. Então, ele descobriu isso. Além disso, então, juntando aquelas duas coisas anteriores, a gente pode chegar na expressão da lei de Coulomb. É interessante frisar que a lei de Coulomb é uma lei que ela vem de um experimento. Ela é uma lei experimental. A gente coloca isso aqui, a gente vai chamar de uma constante de proporcionalidade, que é 1 sobre 4 pi epsilon zero, onde epsilon zero é a permissividade do vácuo. A gente vai sempre tratar, por enquanto, cargas no vácuo. Então é a permissibilidade do meio, que é o vácuo. Aí, além disso, como a gente já sabe lá da física 1, se é uma força, ela é uma grandeza vetorial. Não vai ser diferente aqui, ela vai continuar sendo uma grandeza vetorial. Então eu preciso ainda, além de definir o módulo dela, eu preciso definir direção e sentido. Então a gente pode definir um chamado R-chapéu, que é um vetor unitário que, por exemplo, aponta daqui para cá. E que está em cima de uma linha reta passando pelos dois valores de carga, carga 1 e carga 2. Então, quando você, por exemplo, tem duas cargas positivas, a carga 2, por exemplo, ela vai sentir uma força provocada pela 1 atuando nela, na 2. Enquanto na carga 1 ela sente uma força da carga 2 atuando nela, na carga 1. Né? A ação e reação da lei de Newton, ela nunca atua no mesmo corpo. Então a carga 2 ela sente a carga 1, como assim uma carga 1 sente a carga 2. E o módulo da força das duas vai ser o mesmo, só que aqui em sentidos opostos. Q1 e Q2 são cargas positivas, cargas iguais, então você tem forças de repulsão. Elas tendem a querer se afastar uma da outra. Além disso, você consegue também mostrar experimentalmente que essa força elétrica ela segue o chamado princípio da superposição. Ou seja,
a força de um sistema com várias cargas, Q2, Q3, Q4, ela vai ser dada pela soma vetorial de cada parzinho de força, ou seja, F1, a força que F1 sente dar 2, a força que F2 sente dar 1, e por aí vai. Então você vai ter sempre, você pode somar vetorialmente e aí você consegue descobrir qual que é a força elétrica resultante desse sistema aqui tudo.